Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Que bom que você, amigo assinante da TVS, está conosco. Mais uma vez estamos recebendo aqui o neurocirurgião Celso Fagundes. O Dr. Celso veio aqui para conversar conosco a respeito de um tema bem importante que você talvez já ouviu ou não ouviu falar. Você vai descobrir daqui a pouco. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Um assunto que cada vez mais está crescendo e que deve preocupar principalmente os pais, né, Dr. Celso? Tudo bem? Tudo bem, está? Como é que está o senhor? Tudo tranquilo. Esse é um tema que está chamando a atenção cada vez mais, em função de que tem aparecido cada vez mais pessoas com esse déficit? Na verdade, já é uma doença antiga, desde os anos 70, e que atualmente estão se descobrindo fatores que levam a esta síndrome, a este conjunto de sinal e sintomas, principalmente em crianças agora diagnosticadas e que pode ser desde a tenra idade, desde lactentes, bebês, até inclusive adultos. Muito bem, doutor Celso, nós vamos por um intervalo e já é importante que você atente a essa entrevista porque você vai descobrir as características, as causas, de que forma você identificar essa disfunção, esse transtorno, de que forma você identificar uma pessoa com essa dificuldade. Eu vou para o intervalo e já eu volto e espero que você continue aqui conosco. Até já! Estamos de volta com o nosso encontro marcado. Que bom que você está conosco. Hoje um tema bem interessante. Eu queria chamar a sua atenção porque o tema já vem sendo estudado desde 1970 e isso tem aparecido cada vez mais nas pessoas nos dias de hoje, inclusive em crianças e até bebês. Eu estou falando do transtorno do déficit de atenção de hiperatividade, TDAH. É isso, doutor Celso? Exatamente, esta é a sigla. E o que é isso? O que vem a ser esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? É uma síndrome. Como toda síndrome, é um conjunto de sinais e de sintomas apresentados em uma certa pessoa e que atualmente se tem estudado bastante as causas, inclusive o tratamento, mas o que mais nos é procurado são crianças, são mães que em um dado momento levam seus filhos até o consultório, principalmente por uma cartinha da escola, da diretora da escola, da professora, e que faz despertar na mãe ou no pai de que a criança não é normal. E você pode ver bem claro dentro de uma família irmãos com personalidades, com características totalmente diferentes, principalmente do ponto de vista emocional. Muito bem, mas parece que tem algumas características, né? A pessoa que tem esse déficit, tem essa disfunção, ela tem características. Poderíamos citar algumas dessas características, doutor Celso? São crianças. Algumas delas apresentam hiperatividade, são crianças bastante hiperativas, bastante incomodativas, principalmente na escola, podendo ser em casa, quando adulto, até mesmo no trabalho. Então quer dizer que essa disfunção, uma das características é a busca do conflito, então, que pode ser entre irmãos, entre colegas, entre amigos, no casal, enfim. O difícil, Stan, é a mãe, ou a família, o pai, admitir que seu filho tem este problema. Mas quando começa já a família ser chamada várias vezes na escola e ser advertidos de que o filho tem algum problema, que estão desconcentrados, que estão muito ativos dentro da própria
sala de aula, este é o momento em que os professores, os diretores de escolas, fazem com que os pais procurem a orientação médica e para ver o que está realmente acontecendo com este aluno. Interessante isso. Eu andei pesquisando também, até porque quando eu lhe falei a respeito desse tema, o senhor até me sugeriu que fizesse pesquisa, estudasse o tema, que ele é bem interessante. E eu andei pesquisando a respeito do distúrbio do déficit de atenção e em algumas situações que eu busquei se encaixa exatamente isso. Eu tinha até um exemplo de uma mãe, e aí a pessoa, o adolescente, a criança que tem isso, ela tem também uma característica de aquilo que ela não gosta, ela não quer fazer, ela deixa de lado, enfim. Aquilo que ela gosta, ela se aplica até com uma certa velocidade, além das outras pessoas até. Ela tem uma velocidade um pouquinho maior, daí quem sabe até a hiperatividade. E uma mãe dava um exemplo, Dr. Celso, que o filho dela, por exemplo, para fazer os deveres de casa, levava de 2, 3, 4 horas, às vezes até a desistência do dever. Mas quando davam a ele, por exemplo, uma revista de carro, de veículos, de som automotivo, que é uma coisa que ele gosta muito, enfim, ele era capaz de dominar, de ler aquela revista em meia hora e responderia ali em 5, 10 minutos qualquer pergunta ou qualquer questão a respeito daquele tema, daquela revista. No outro lado, o tema que não interessava ele não fazia nem 4 horas. Isso também pode ser identificado como características? Com certeza. São pessoas, eu digo pessoas porque desde a criança até o jovem, o adulto, pode estar acometido por esta síndrome. São pessoas com inteligência normal ou até mesmo acima da média. Mas também são um pouco desligados, né? São muito inteligentes. São muito inteligentes, são rápidos para algumas coisas, principalmente aquilo que eles gostam, e são um pouco desligados também, né? Em alguns aspectos, né? Existe a forma de hiperatividade e existe a forma de desatenção, de impulsividade ou até mesmo a forma mista. Existe todo um roteiro que deve ser tomado durante uma consulta médica para você realmente diagnosticar qual é mesmo o transtorno do déficit de atenção. Se é hiperatividade, impulsividade, desatenção ou até mesmo misto. E como é que faz isso? Tem um tratamento? Porque já também nessas pesquisas que eu fiz, eu acompanhei que está ligado também ao regulador de comportamento, essa parte da frente da cabeça ou do cérebro, né, chamado de córtex pré-frontal, e que esse regulador às vezes tem esse déficit e que muitas vezes até chegou a pensar que essa parte do cérebro não servia para nada, e hoje, depois desses estudos todos, está se chegando à conclusão que não é bem assim. O senhor é da área, o senhor pode explicar um pouquinho. Então, levando para esse lado, existe um tratamento com medicamentos, enfim, qual a situação de quem está se identificando, por exemplo, agora, seja um adulto, seja um adolescente, seja um pai que está identificando uma criança, o que ele deve fazer, qual é a atitude que ele deve tomar, doutor Celso? Falando um pouco sobre a anatomia do cérebro, a parte frontal, a parte de frente do cérebro... Que ela tem dois lados aqui na frente, o lado direito e o lado esquerdo. E a parte frontal. A parte de frente, né, que está acima das órbitas dos olhos, é a parte realmente que está relacionada à parte emocional. Mas o que realmente ocorre são muitas vezes, isso ainda está em pesquisa, são os neurotransmissores. Assim como existem os neurotransmissores que estão faltando e acontece na depressão, na síndrome, na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, nas demências, acontece no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem a hiperatividade. Então são neurotransmissores que estão aí localizados que em um dado momento faltam. Mas o importante de tudo isso é que não é somente a parte, vamos dizer assim, anatômica do cérebro. Existem fatores ambientais. Fatores ambientais, nós dizemos
quando existem fatores socioeconômicos, fatores educacionais, Pedagógico também? Dentro de uma pedagogia também, esses fatores todos, dentro de um estudo globalizado, dá para dizer que isso está ligado também? Sim, sim. É? Problemas maternos, principalmente quando existe uma pós-maturidade, a criança nasceu fora do tempo, ou prematuridade, quando a mãe sofreu uma eclâmpsia, que é uma pressão alta durante a gravidez, toxemia gravídica, que é outra doença que ocorre durante a gravidez. Enfim, os fatores são múltiplos. Agora, quanto ao tratamento que você acabou de colocar, tem profissionais que preferem não tratar da forma medicamentosa, e sim através de terapias, de psicoterapias, através do psicólogo, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo e outros profissionais, ou seja, seria uma equipe disciplinar, né? Neuropsiquiátrica, Exato. Assim, psicólogos. Multidisciplinar. Então, uma equipe grande para tratar. Já existe outra escola que prefere tratar de uma forma medicamentosa. Então, aí sim nós temos os principais medicamentos são antidepressivos e a famosa Ritalina, que é difícil a mãe aceitar, enfim, a família aceitar que o seu filho necessita de um medicamento para poder se comportar bem durante uma aula, que possa estar ajustado perante a sociedade, perante a própria família. A família muitas vezes vem desestruturada já por si próprio, por uma condição socioeconômica, e mais esse fator de uma criança com este transtorno, ela estraçalha uma família. Até porque são várias características, né, doutor Celso? Pesquisando sobre esse tema, eu descobri algumas, já falamos aqui algumas e vamos falar de outras. A impulsividade também é uma característica, né? E geralmente a impulsividade leva ao agir antes de pensar, e daí também tem a falta de controle, né? E tudo isso faz com que a pessoa que tenha o distúrbio de déficit de atenção, com essa falta de controle, se meta em rascadas mais do que outras, né? São crianças que o aprendizado é muito baixo, ou seja... Isso já é motivo para investigar, para ficar atento. Vem com o boletim todo vermelho, colorado, né? Não vem gremista. Aí é preciso estar atento, né? É preciso estar atento quando as notas são baixas. Agora, é preciso também que os pais... entendam que isso é possivelmente tratável, é algo que pode ser na busca de controle, não há motivo para pânico, não é nenhum problema mais sério de ordem cerebral, né, doutor Celso? Naquilo que a gente, até que eu acabei pesquisando, mas o senhor é que pode dar essa palavra mesmo aos pais que estão nos acompanhando agora. O que nós precisamos é fazer o diagnóstico certo. Uma investigação. Uma investigação correta. É puramente clínico, é o que a mãe conta, é o próprio comportamento da criança no consultório médico. O que tem nos ajudado muito são os relatórios das professoras de uma, de duas disciplinas, assinado também, é claro, pela diretora. Isso é confidencial, esse relatório, e isso nos ajuda muito. Mas devemos sempre procurar o que se chama as comorbidades. São doenças que estão associadas e que se assemelham a esse transtorno. Interessante isso, o senhor vai explicar isso no segundo bloco, porque o que o Dr. Celso coloca é muito importante. Dentro desse assunto do distúrbio de déficit de atenção, de hiperatividade, a pessoa pode estar um passo ali, por exemplo, da depressão, do estresse. Mais ou menos isso, né, doutor Celso? Exatamente. Que o senhor já nos explica depois do intervalo. Agora, você sabia, por exemplo,
que algumas celebridades do mundo foram diagnosticadas com o distúrbio do déficit de atenção e de hiperatividade. Sabia, por exemplo, que Alexandre Graham Bell, que foi o inventor do telefone, teve esse distúrbio. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, que custou muito a se comunicar e achavam que ele tinha problema sério e até na minha pesquisa que realizei, uma de suas professoras disse que ele não ia conseguir aprender nada nunca e ele simplesmente só inventou a lâmpada. Entre outros, nós vamos para o intervalo e já a gente volta para você descobrir um pouco mais sobre essa questão que é muito importante, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Depois do intervalo eu espero você aqui conosco, até já! De volta com o nosso encontro marcado, que bom que você está conosco hoje aqui mais uma vez com o Dr. Celso Fagundes. Estamos falando a respeito do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, algo muito importante, principalmente se manifesta nas crianças, muitas vezes até quando está na escola, na infantilidade, enfim, começa a aparecer esse transtorno, né? Às vezes é lento para algumas coisas, muito rápido, muito acelerado para outros. Era mais ou menos como se algumas pessoas tivessem ali o seu motor a 80 km por hora e a pessoa que tem esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade tiver com o seu motor a 150, 200 por hora, em algumas circunstâncias. Em outras vem a desatenção, vem o conflito, enfim, tudo isso é motivo para você ficar atento, observar, porque quando nós fomos para o intervalo, o Dr. Celso Fagundes falou das comorbidades, doenças associadas, e tudo isso está dentro do universo, tudo está muito próximo, está muito perto, né, Dr. Celso? E aí tem que ficar atento sempre, né? Exato, Stan. Nós temos que ter um diagnóstico de certeza de que estamos frente a esse transtorno. Porque tem outras doenças que podem estar associadas ou doenças que podem ser semelhantes a esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Fazer a identificação correta. Devemos fazer a identificação correta para fazer o tratamento correto. Perfeito. Por exemplo, a pessoa, eu digo pessoa porque pode ser desde o bebezinho até o adulto, que pode apresentar essa desatenção, essa hiperatividade, essa impulsividade. Se trata de uma forma diferente. No caso de transtornos psiquiátricos mais graves, por exemplo, o transtorno bipolar, que antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva, pode ser semelhante à hiperatividade, à impulsividade, à desconcentração. Depressões, estresse, ansiedade, angústias, enfim, existem várias outras doenças que se assemelham ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, podendo ser com a desatenção ou até mesmo associado com impulsividade. Uma coisa é certa, né? Mentes inquietas têm que serem observadas, ou seja, um polo no outro, ou fica muito quieto uma hora, ou está no seu cantinho, ou daqui a pouco está bem impulsivo, daqui a pouco está bem acelerado, né? Está acima da média muitas vezes, tem facilidade para temas que as outras pessoas têm dificuldades, né? Daí exemplos que citamos há pouco, né? De pessoas que tiveram essa característica, inclusive pessoas que foram destaque na humanidade, citamos aí alguns, né? Thomas Edison, Einstein, Graham Bell, inventor do telefone, a cantora e atriz Cher, entre outros, que eu me lembro agora, Beethoven, todos eram gênios, né? Gênios. Então há uma diferenciação nesse lado também, né, doutor Celso? Porque são pessoas estão acima da média? Que estão acima da média de inteligência, um QI muito alto, só que são aproveitados essa energia de uma forma errada.
uma vez canalizado, medicado, ele vai manter a sua inteligência, será um menino, um aluno bem aplicado, será um jovem que não estará envolvido com álcool, com a droga, com a criminalidade mesmo. O senhor fala isso, então, se não houver uma atenção, pode ser que a pessoa que tenha o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade possa ser seduzida mais fácil por essa questão, álcool, droga, criminalidade? Buscar isso também como um caminho? A pessoa busca, principalmente o jovem, ele busca uma forma de se aquietar, vamos dizer assim. Uma forma de tirar sua angústia, sua ansiedade, sua inquietação. E aí, claro, vem o álcool, vem as drogas mais diversas e, em consequência, a criminalidade. Eu acredito que os menores infratores, muitos deles estão acometidos pelo transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, com impulsividade, e que estão aí hoje presos, cumprindo penas e que poderiam ser tratados de uma forma diferente, porque em uma prisão eu não acredito que a pessoa vá se curar. Até porque eles estão lá porque cometeram algum delito e porque não foi identificado isso em alguns casos, né? Se fosse identificado e se for identificado, quem sabe pode-se evitar de que hoje essas casas estivessem com tantos menores infratores como estão. Seria mais ou menos por aí? É isso mesmo. E quanto ao tratamento, Stan, eu gostaria de frisar, principalmente as mães, as avós, que estão mais sempre, o sexo feminino que está mais ligado às crianças, ao adolescente. O pai já está mais envolvido com o seu trabalho, com o seu lazer, enfim. Não é que abandone o lar. É sobre a Ritalina, a famosa Ritalina. Pois é, até eu queria lhe perguntar por que as mães, os pais até não gostam muito desse nome, não gostam muito que ele seja aplicado, que ele seja aplicado nas crianças, enfim e tal. Não gostam muito desse nome, até tem pavor desse nome Ritalina. É como antigamente o epilético, né? O epilético ele era rotulado como epilético e ele era deixado de lado, ele era vamos dizer assim, rotulado de uma forma errada, que remédio para epilepsia era remédio para louco. Assim como a Ritalina, as pessoas têm um conceito totalmente errado de que é uma droga, é um medicamento forte, mas que para essas pessoas é o ideal. Hoje existe medicação, metilfenidato, que é a Ritalina, que dura 24 horas no organismo, só que poucas pessoas têm o poder aquisitivo para poder adquirir esse medicamento, porque a Ritalina ela tem uma atuação muito rápida, ela é eliminada de uma forma muito rápida, então devemos fracionar a dose meia hora antes de entrar na escola, na hora do intervalo, quando vai fazer alguma tarefa à tarde. Então, devemos desmistificar o uso da Ritalina. Hoje é o melhor medicamento. É claro que não começamos com ele. Esperamos sempre uma forma diferente de tratar. Por exemplo, colocar a criança, o aluno, na primeira fila, longe da janela, para ele não ficar desatento por qualquer coisa. Até porque a desatenção também é uma característica de quem tem esse tipo de distúrbio do déficit de atenção, né, doutor Celso? Sim, a desatenção. Você desliga fácil. Você também, desliga, né? você desconcentra. Desconcentra, né? Deixam suas tarefas pela metade. Enfim, são os verdadeiros bichinhos carpinteiros. São aqueles que não param na classe, que puxam o cabelo do coleguinha. Não parece ligado 220? Exato.
que roubam o material escolar do outro, que roubam a merenda do outro, enfim. E em casa tem um comportamento totalmente diferente. Eu já vi casos de crianças chegar ao consultório espancados. Não é dessa forma que deve se tratar. Mães, por favor, frente a um caso desses, procure orientação, procure primeiramente na escola, ver como é que ele se comporta na escola, como é que o adulto se comporta no trabalho, se ele tem um bom rendimento, se ele está em uso de bebidas alcoólicas, se ele está em uso de drogas. Então, no fundo, existem coisas endógenas, que são os neurotransmissores que não estão aí funcionando de uma forma certinha. Isso eu pesquisei também, e o senhor tem razão, porque a pessoa que tem esse distúrbio, tem esse déficit, ela não consegue produzir, ela não consegue reagir mediante a pressão. Seja ela criança, seja ela adulto. Um exemplo, o chefe dá a missão para aquela pessoa que tem esse déficit, que às vezes até nem sabe, não descobriu ainda, porque eu pesquisei, tem pessoas que descobriram com 3 meses bebê, 30 anos, 38 anos, foram descobrir que tinham esse déficit. Então, ao dar a ele uma missão e ao cobrar essa missão, ele vai acabar, inclusive, não conseguindo realizar aquela tarefa e ele não reage como os outros reagem quando ele recebe uma missão. Então, diante da pressão, ele não consegue produzir. Então, isso é a mesma coisa com as crianças. Os pais devem ter paciência, identificar isso. Tem que saber identificar também, né, doutor? Porque a criança, ela sabe também como... Ela tenta controlar os adultos, né? E a grande arma dela é o choro. Então, tem que saber também identificar isso, saber quando realmente é um déficit, quando realmente isso é uma dificuldade da criança e quando é uma manha, quando ela está fazendo alguma arte, alguma coisa assim, né? O castigo faz parte do tratamento. O castigo, não aquele severo, mas o castigo... Tipo assim, de tirar o que aquela criança gosta, por exemplo, você não vai jogar bola hoje durante o dia, isso é um castigo e é algo que marca muito ela. Você não vai para o computador hoje pela manhã, nem à tarde, você não realizou aquela tarefa que precisava realizar. Isso também às vezes é importante, né? Porque mesmo ele não vai ficar medicado 24 horas por dia, são nos momentos em que precisa. Nos momentos que antecedem a aula, nos momentos que antecedem alguma tarefa durante o outro período. E muitas vezes essas crianças estão colocadas em classes especiais porque não estão medicadas adequadamente. Uma vez medicada de uma forma correta, diagnosticada, o seu problema, ele não vai necessitar de reforços escolares, para poder passar de anos, né? É importante. Agora, doutor, adulto tem lhe procurado também, porque nessas pesquisas que eu fiz para estudar um pouco esse tema, pelo menos em um caso, eu consegui pesquisar de que a pessoa descobriu que tinha esse déficit aos 38 anos, acompanhando uma entrevista de uma neuropsiquiátrica que lançou um livro, e essa pessoa estava vendo essa entrevista e se identificou com aquilo que a entrevistada estava colocando com relação a esse déficit. Aos 38 anos de idade ela começou a se tratar. Aí que ela foi ver que de repente ela esquecia a chave de casa no trabalho, ou deixava alguma coisa que ela precisava fazer muito importante, se desligava, terminava uma tarefa muito rápido. E aí ela veio também buscar algo da sua infância. Teve até um caso que ela queria muito ganhar uma bicicleta, e daí os seus pais deram essa bicicleta para essa criança na época, e ela foi fazer uma compra no mercadinho perto de casa e deixou a bicicleta, simplesmente esqueceu a bicicleta, foi lembrar 2, 3 dias depois. É claro que ela nunca mais recuperou essa bicicleta, né? E então aí ela investigando, acompanhando o programa, ela se deu de conta que aquelas características que estavam sendo faladas ali encaixavam nela como uma luva. Então, às vezes, é importante você estar atento a isso, porque você pode ser um adulto hoje que tenha essa deficiência. Algum adulto tem lhe procurado? É mais comum, antigamente era mais comum nos meninos, nos adolescentes, nos homens, enfim, continua assim? As mulheres também estão lhe procurando com esse tipo de dificuldade, ou hoje ainda continuam sendo mais os homens, mais os meninos, enfim?
Olha, os teus exemplos são perfeitos. Você tem ilustrado muito bem a doença pelos teus relatos. Os adultos que necessitam de Ritalina, que é o que nós usamos nas crianças, são poucos, mas existem. Mas o que nós mais utilizamos aí nesses casos são os antidepressivos, que também têm um efeito semelhante à Ritalina, principalmente os antidepressivos mais antigos, vamos dizer assim, a bicicleta dos antidepressivos, que hoje já existe o Mercedes-Benz como antidepressivo. Uhum. Agora, essas pessoas, por exemplo, que lhe procuram no consultório, elas se dão de conta disso? Elas chegam lhe dizendo que elas têm essas características, que gostaria que fosse investigado, que são impulsivas, que são rápidas para algumas coisas, que têm dificuldades para outras, que é a característica realmente? E por que a gente está falando isso? Porque isso muitas vezes pode salvar até uma relação, evitar que você perca um emprego, que você tenha um melhor relacionamento com seus amigos, com a sua companheira ou com o seu companheiro, porque se você tem, por exemplo, o distúrbio, você tem a impulsividade. Você fala e depois pensa, e depois de falar já magoa, aí já não adianta mais. Então é importante que você atente a esse tema, preste atenção ao que nós estamos falando aqui, para que você possa, inclusive, salvar, às vezes, quem sabe, até a sua relação, né, doutor Celso? De repente está sendo injusto com o companheiro, ou a companheira está sendo injusta com o companheiro, enfim, em função dessa própria doença que tem e não sabe. Com certeza, eu tenho já nesses meus 18 anos de Foz do Iguaçu, exercendo a neurocirurgia de consultório é um pouco diferente daquela neurocirurgia de hospital, e que continua até hoje tomando a Ritalina e que não se adaptaram a outros tipos de medicamento. É claro que com o passar do tempo, as pessoas vão se adequando, elas vão para uma psicanálise, vão para uma psicoterapia, elas buscam uma forma de controle interno da sua ansiedade, até mesmo da sua depressão, da sua angústia, porque isso leva em pessoas mais adultas ao isolamento. Ela se isola de outras pessoas porque são pessoas inquietas, que não param de bater o pé, que não param de mexer a mão, enfim, rendimento baixo na faculdade, baixo rendimento no trabalho. Elas acabam, as que não se metem em drogas ilícitas, elas buscam o tratamento e são pessoas que vivem normalmente como qualquer outra pessoa. Importante isso, porque é a busca do equilíbrio. A estabilidade pode gerar muitos conflitos, muitas dificuldades para você no trabalho, na escola, no seu grupo de amigos, enfim. Então é importante que você atente a tudo isso, e se você se identificou com alguma coisa que conversamos aqui hoje, porque o que nós estamos aqui é para exatamente fazer uma prestação de serviço, na medida que a gente possa ajudar uma pessoa ou algumas pessoas, já está bom demais esse tema de hoje aqui. Então eu queria lhe agradecer, doutor, e queria que o senhor deixasse um recado para quem prestou atenção ao nosso tema de hoje, que é o distúrbio de deficiência de atenção e hiperatividade, ou seja, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Se você prestou atenção, atente a esse recado que o Dr. Celso vai deixar aqui no encerramento do nosso programa. A frequência de 3 a 6% das crianças apresentam esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou com impulsividade, com desatenção, com desconcentração. De 30 a 50% dos adultos também apresentam, ou seja, foram diagnosticados ou foram manifestados lá na infância e carregam isso para a idade adulta. Chega de 30 a 50% das pessoas que apresentam este déficit. Não são de todas as pessoas, mas das crianças,
3 a 6% de nossas crianças apresentam. Então, eu digo assim, o que será do nosso Brasil amanhã? Aumentando a nossa população de uma forma bastante acelerada. São esses que vão nos mandar, são esses que vão nos ensinar, ou quem sabe não, são esses que estarão aí encarcerados, usando drogas ilícitas. Mas o mais importante de tudo, para você, mamãe, vovó, para o pai, para o vô, preste atenção no seu filho. E não tenha medo, não tenha vergonha de procurar orientação médica, que vá à escola, ver o que está acontecendo realmente com o seu filho. E nos procure. Muito obrigado, doutor Celso. Então, o nosso tempo está terminando. Queria lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui falar desse tema tão importante. E o seu recado, com certeza, o nosso assinante prestou bastante atenção. Muito obrigado. Importante, então, que você atente, principalmente nas crianças, como falou o doutor Celso, tem essa taxa aí que é bastante expressiva, bastante alta. Se você observa que a criança é inquieta, é muito rápida para algumas coisas, muito lenta para outras, ou que se distrai com facilidade, ou tem uma instabilidade, tem alteração no humor, enfim, isso pode ser um indicativo de que ela tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E aí, como disse o Dr. Celso, se tratado já lá desde o bebezinho, da criancinha, vai ser um adulto sem problema no futuro. Agora, é preciso tratar já desde o início. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Se você gostou, acompanhe nossas reprises e até o próximo programa, quando eu espero você aqui conosco. Até lá!